Nós vamos continuar falando sobre um tema, o tema da alegria, né? Fica bem complicado de falar depois do Renato, porque o Renato é um cara estudioso, cheio de Deus. E aí você vem falar aqui de um assunto que ele já veio aqui antes e falou, né? Detonou, né? Porque ele falou 50 minutos, cara. Você me complicou, né, Renato? Mas, amém. Mas eu já vi aqui, já senti a presença de Deus. E desde a oração que a Paola estava fazendo, já deu para perceber que o Espírito é um só. Também o louvor da Alda, o louvor de todo o ministério, mais também veio confirmando mesmo. O Espírito que está aqui é um só e ele tem algo para falar. Ele já está falando, na verdade. Eu só vou emprestar aqui a minha vida só para ele complementar alguma coisa que já foi dita aqui. Antes de falar sobre isso também, estava refletindo, pensando. A Paola veio falar a respeito desse grupo, né? Pensando uns 3 anos atrás. Vai fazer 5 que nós estamos em Campo Grande. E lembrando assim, o que Deus já tem... É sem gás, né? Tá. O que Deus vem fazendo no meio dos jovens. É que às vezes a gente vai vivendo um dia após o outro, a gente não para perceber o que Deus está fazendo no meio dos jovens. Se nós pararmos para pensar esse tempo que a Paola estava falando, de um tempo atrás, onde Deus prometia coisas novas que iam acontecer no nosso meio, nós tínhamos um tipo de alimento. Nós tínhamos outros testemunhos. Eu não me lembro assim agora, posso ter, né, como falho, mas eu não me lembro de ter ouvido testemunhos como esse que a Bruna contou aqui. Das pessoas terem prazer de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho com a própria vida. Eu me lembro de ter chegado aqui, e até confesso o meu pecado, de me escandalizar, por conta do 007, de quem tinha uma vida aqui dentro, uma coisa, e a outra vida lá fora. Porque a bendita das redes sociais, elas revelam algumas coisas que a gente fica sabendo. Aí você via uma pessoa aqui dentro, na igreja, convivia com ele, e aí você olhava nas redes sociais uma conduta totalmente diversa daquela que você achou que a pessoa tinha, né? Hoje, pela graça e pela bondade de Deus, nós vemos Deus nos fazendo caminhar por outros caminhos já, fruto de uma evolução e do que Deus está querendo com essa juventude, né? E falar do tema de alegria, embora pareça um assunto, um tema muito simples, né, e bonito, mas na verdade quando eu parei para pesquisar a respeito, para me inteirar a respeito desse assunto, eu fui percebendo que na verdade, quando Deus está tratando conosco a respeito do fruto, alegria, então Deus está na verdade nos fazendo um convite à maturidade espiritual. Porque seria bem simples e muito raso da minha parte dizer para você aqui que nós devemos ser alegres em qualquer momento. Seria muito raso se eu só falasse isso para você. Certamente que você pegaria essa mensagem e ia para sua casa e não ia mudar em nada. Por quê? Porque isso não é novidade para ninguém, eu tenho que ser alegre. Então, mas e aí? Por isso também que o que nós vamos falar aqui tem que estar associado à maturidade espiritual. Porque nós temos que compreender qual é o sentido da alegria em Deus. É diferente do que, como o Renato falou, a felicidade. Se nós pararmos para pensar, a alegria em Deus é uma alegria consistente. É aquilo que a Alda ministrou, que a Paola orou. É uma alegria consistente, é aquela que ela é incondicional, incircunstancial. É a nossa vida passando num gráfico a 1000 pelo Brasil, ou tem alguém aqui que é acima do gráfico, que a sua vida é o tempo inteiro aqui, ó, aqui em cima. Tem alguém aqui que a vida inteira dele, até hoje, você tem 28 anos e até hoje você não sabe o que é uma adversidade? Tem alguém aqui?
Não, então vamos continuar falando. Então a nossa vida é cheia de circunstâncias, e aí hoje nós estamos bem, hoje nós recebemos uma boa notícia, aumentou o salário, hoje eu ganhei um carro, hoje eu fui pedido em casamento, hoje... Mas aí pode ser que um dia que começa bem, ele possa talvez não terminar tão bem. Com uma notícia triste, com um acontecimento, com uma família destruída, com uma decisão dos nossos pais, com uma decisão lá do meu patrão que é grosso, que vai lá e enfia o dedo na minha cara e fala coisas para mim. E aí eu comecei bem, dando bom dia para Deus, e aí eu termino o dia dizendo nem tchau para Deus, né? Porque fala, como o Senhor não deixa acontecer um negócio desse? Mas a alegria que fala, que nós vamos passar a falar aqui, alinhada com a maturidade, é essa. É que a nossa vida, embora ela tenha essas curvas, a alegria constante, plena no Senhor, essa que é a madura, ela tem um equilíbrio. A sua vida vai passando aqui, mas a sua alegria ela não modifica. Por quê? Porque ela é em Deus. E aí, isso é importante nós esclarecermos aqui, porque até mesmo para nós fazermos uma introspecção, para vermos como que nós estamos. Porque de repente eu estou falando aqui de uma alegria madura, que então ela fica estabilizada, a sua vida, e ela fica estabilizada. Agora você pode perceber em você, por exemplo, se essa sua alegria, ela acompanha. Se ela não está aqui no meio, mas ela está junto com as curvas da sua vida. Então essa é uma alegria que ela não é a alegria do fruto do Espírito que Paulo está falando em Gálatas. Por isso é que é importante, e por mais simples que seja o assunto, falar de alegria é importantíssimo. Sabe por quê? Porque se você entender hoje aqui, junto comigo, que eu também preciso, nós vamos ouvir aqui daqui a pouco Paulo falando que ele aprendeu. Eu, se estivesse escrevendo a carta hoje para a igreja lá no Amambaí, ele está dizendo assim, façam como eu, continuem aprendendo a se contentar. Eu não estou pregando aqui porque eu estou cheio de razão. A verdade, tem uma oportunidade aqui, Deus me colocou para estudar, e aí eu fui acrescentado com esse estudo e com a busca da presença de Deus a respeito disso. Porque não se enganem, eu também tenho as minhas peripécias. A minha esposa que o diga, a Santa Josiane. É demais, Brasil. É porque daí vai falando aqui, vai pensando tudo que a gente passa. Mas estar alegre, inclusive, é eu estar aqui, podendo estar moído por dentro. Podendo ter passado uma semana que foi um caos, e verdadeiramente acreditem, foi um caos para mim. Mas a alegria no Senhor é essa, que me motiva nele estar aqui. Se eu me rendo às circunstâncias que eu passei só essa semana, eu nem viria. Porque aí eu ia achar uma caverna, que nem Elias fez, e ia ficar dentro dela. Por muito menos. Então não tem como nós tratarmos esse assunto aqui sem nós pensarmos que o que Deus está, na verdade, nos convidando, quando a gente fala a respeito de alegria, Deus está nos convidando a dar um passo de maturidade na nossa vida espiritual. A alegria no Senhor, então, quer dizer que Deus quer de nós a maturação, Deus quer a maturidade das nossas decisões nele. É isso que Deus está fazendo quando Ele traz. Eu anotei aqui, a maturidade espiritual é um lugar de honra, de conquista, de vitória. Pois quem entra nesse lugar, no lugar de maturidade espiritual, aprendeu a confiar no Senhor incondicionalmente. Isso é uma coisa linda de se dizer. Mas como é difícil confiar em Deus, não por causa dele, por nossa causa. Porque se você olha para Deus, Ele permanece Senhor. Isaías vai dizer que Ele está sentado no trono dEle. E aí você pode viajar daqui até não sei aonde, o que você quiser fazer. Toda vez que você olhar para o céu, você vai encontrar Deus no mesmo lugar, sentado no seu trono, sendo Senhor.
E eu entendo então que é esse lugar que o Senhor está nos conduzindo, é esse lugar que Ele está querendo nos levar. Ele não disse assim, não deu uma direção para a liderança, dizer, vamos falar de alegria, gente. A gente sentou, fez uma reunião, eu, a Josi, o Renato, o Espírito Santo, Deus, Jesus. Ele falou, o que a gente vai falar esse mês? Daí Jesus falou assim, vamos falar de alegria? Beleza, vamos falar de alegria porque não tem o que falar. Não. É como se Deus estivesse falando assim, vamos entender o que é alegria em mim, para nós caminharmos um pouquinho mais, porque a maturação, se você, é normal. O que é a maturação? É um processo das nossas decisões. Hoje, para você entender isso, você provavelmente não toma algumas decisões que você tomava quando você era novo e convertido. Porque você teve algumas experiências lá atrás que não foram tão boas. E isso fez você entender que então você já não tinha mais que ter aquele tipo de atitude. Quando você abandona aquela ideia lá atrás, que já não te fazia tão bem, e você toma uma decisão em Deus, aí você já avançou nesse processo de maturação. Compreender a alegria, eu insisto, é um convite de Deus para nós, a maturidade espiritual. Para que você saia dessa sexta mais aqui, e quando chegar a segunda-feira, alguns até amanhã, e você encontrar lá uma situação, encontrar uma circunstância devastadora, você consiga permanecer firme, alegre, em paz, porque está em Deus. Amém? E aí o grande desafio lançado é esse. É como que nós vamos nos manter alegre independentemente das circunstâncias. Como é que nós vamos? Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos ser hipócritas. Como que a gente vai? Isso é a grande sacada da alegria. É como é que eu vou me manter alegre mesmo em uma situação de adversidade. Mesmo quando o que eu não tenho é notícia boa. Mesmo quando o que eu não estou vivendo são coisas boas. Pergunta para você, como que você faz isso? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Você consegue estar lá numa situação em que não era que você queria estar vivendo e ainda assim se mantém firme em Deus, alegre, feliz, em paz? Esse é o grande desafio. É o que o Renato deu um panorama aqui, eu não tive condições de estar aqui, por questão de saúde. Mas ele abriu o leque, o conceito do que é a alegria, na semana passada, e diferenciou ela da felicidade, aqueles momentos que a gente tem. Então, a respeito de tudo isso que nós temos agora, como é que nós nos mantemos assim, mesmo quando está tudo errado? Como que eu respondo a uma pergunta dessa? Eu respondo uma pergunta dessa quando eu pergunto para mim mesmo, quem é que guia as minhas decisões? Isso não é tão simples de se responder. Eu nem vou falar para você responder agora. Eu vou só pedir ao Espírito Santo que, fique assoprando esse negócio no seu coração, assim, até você chegar numa consciência em Deus de como você está vivendo e como você deveria estar vivendo. Quem é que guia a minha vida? Quando eu estou numa situação devastadora, eu estou usando essa palavra para você entender o extremo, ou também uma situação que só te tirou do seu equilíbrio. Quem que guia aquela decisão? Quem que guia se você vai estar triste com isso ou se você vai se alegrar? Aliás, quem te guia se você vai estar triste com isso ou se você vai permanecer alegre em Deus? Quem é o definidor aí? Quando você olha para a sua vida, para olhar a circunstância que está pegando aí na sua casa, na sua vida pessoal, ou na sua família, ou nos seus amigos, no seu círculo. O que define? Quem é que vai definir isso? Quando você olha para quê? Para a situação e diz assim, a situação está horrível, então eu também vou ficar. A situação está horrível, então eu vou ficar bem triste, eu vou ficar ali. Eu vou me esconder nela. Ou então eu olho para Deus. Então eu olho para Deus como assim, Ele tem algo para mim. Ainda que eu esteja
com essa situação aqui. É o que o profeta Abacuque foi falar. É o que o profeta Abacuque declarou no 3º capítulo do seu livro. Ele narra uma situação bem desagradável. A Alda cantou aqui. Ele olhou para os campos, olhou para tudo. Nada estava em volta dele. Tudo que estava em volta dele, nada era aquilo que ele estava querendo. Aí como que ele seguia? Ele seguia olhando para essas situações, dizendo, de verdade, eu preciso mesmo entrar numa caverna. Porque está tudo dando errado, acabou. Não, Abacuque faz questão de nos dizer qual é a situação, quais são as circunstâncias, para dizer assim ao final, ainda assim, eu decido que a minha decisão, mesmo estando em meio a essas, a minha decisão é que eu me alegrarei no Senhor. Não vale o amém não, né? Mas tá bom. O fruto do Espírito, a alegria, ela não depende do que nós temos. É de quem nós somos. Por isso que eu estou falando em maturidade. Porque o fruto não está relacionado, esse fruto, alegria, não está relacionado com as coisas que eu tenho. Está relacionado a quem eu sou. Porque se eu relaciono com o que eu tenho, quando eu não tenho mais, então eu já não tenho mais o fruto. Agora, se eu entendo quem eu sou em Deus, tudo isso que está à minha volta pode trocar, mudar, alterar, mas não muda, porque eu sei quem eu sou em Deus. E por isso, o fruto do Espírito, a alegria permanece em mim e não tem sombra de variação, porque nós estamos falando de quem eu sou em Deus. Filipenses 4:12, você estava aí ansioso para abrir a Bíblia, né, para ler alguma coisa, porque, achei que o Thiago, né, nem é crente direito, né, não vai nem ler a Bíblia. Filipenses 4:12. Essa é uma carta que o nosso amigo Paulo está escrevendo aos filipenses. Dentro da carta você percebe que ele está agradecendo uma oferta que ele recebeu dessa igreja. E aí ele começa a se dirigir em gratidão. E ela merece um cuidado todo especial para nós aqui essa noite, porque esse cara aqui, ele vai nos ensinar um segredo. Esse cara aqui não é um cristão com asas. Esse cara aqui não é um anjo. Esse cara é um cara de carne, tanto quanto eu e você. Mas que ele, ao escrever isso aqui, ele está dizendo o que aconteceu com a vida dele por conta das decisões que ele tomou. Filipenses 4:12 diz assim, eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo o lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito, quer tenha pouco. Perceba que esse irmão nosso, ele tanto não é anjo, ele tanto não é um super crente com capas, que um cara como Paulo, que escreve a maioria dos livros do Novo Testamento, é humilde para escrever aos filipenses, quando estava dentro de uma prisão, quando ele estava preso em Roma. Ele não estava escrevendo essa carta como nós aqui livres. Ele estava escrevendo essa carta dentro de uma prisão, quer dizer, a circunstância dele era terrível. É terrível. É como chegar para alguém que está preso e falar assim, escreve coisas para mim, ele vai expressar o que a alma dele está sentindo. Paulo revela aqui, descortina aqui a alma dele. Mas eu acho interessante que
ele vai falar assim, ó, eu sei o que é estar necessitado e sei o que é ter mais do que preciso. Mas o que chama a atenção é dizer assim, ó, eu aprendi o segredo de me sentir contente. Paulo, em toda a sua espiritualidade, está falando assim, ó, eu aprendi. É fruto de experiência. É fruto de quem poderia ser professor, mas sentou no lugar de aluno. Ele está humildemente dizendo assim, ó, olha, em outras palavras, ele está falando assim, ó, eu não nasci sabendo como ser contente. Eu não nasci sabendo como estar contente. Ele está revelando em humildade assim, ó, eu aprendi. Eu me sentei no lugar e quando eu tive as minhas experiências, eu aprendi com as minhas experiências. E aí, porque eu aprendi, então eu sei estar contente. Mas primeiro eu sentei para aprender. As circunstâncias que elas envolvem as nossas vidas, elas têm que servir para alguma coisa. E nós temos que servir para isso. De repente você está numa situação deplorável. E a única coisa que você faz é se queixar. A única coisa que você faz é entrar cada vez mais nesse buraco. É cada vez mais se esconder, cada vez mais se afundar. Paulo está falando assim, ó, escuta, essas circunstâncias que permeiam a sua vida, sabe o que você faz com ela? Aprenda com elas, para você sair desse lugar. Para você chegar num nível de estar preso fisicamente, mas livre na alma e no espírito, para escrever para uma igreja que estava livre, dizendo assim, ó, alegrai-vos, ei, alegrai-vos. Quando nós pensamos naturalmente, quem deveria estar escrevendo essa carta com esse conteúdo, era a igreja de Filipos para Paulo, e não o contrário, mas porque nós aprendemos, nós estamos vendo um cara humilde falando assim, ó, eu aprendi a estar contente. Então ele, naquela circunstância horrível, está escrevendo para aquela igreja assim, ó, eu aprendi, gente, faça o mesmo. Essa circunstância que está à sua volta, que você está vivendo hoje, ela te serve para uma experiência que, se você lidar com ela e decidir se permanecer em Deus, então ela vai te trazer maturidade. Maturidade para quê? Para que quando vem as outras circunstâncias, você já não está mais lá naquele lugar, agora você já está aqui. Por quê? Porque como Paulo, você aprendeu a estar contente. Paulo aprendeu a viver contente em Deus porque creu e confiou. Você, para percebermos, um homem nessa situação, para escrever o que ele escreveu, então ele está falando para nós que aprendeu. Como que aprende? Qual é a escola que Paulo aprendeu? Qual foi a escola que ele aprendeu? A escola do Espírito Santo. Ele está diante de situações em que ele viveu, que estava pregando a palavra de Deus ousadamente, e apareceram quantas e quantas situações que Paulo foi jogado, açoitado, e aquelas experiências poderiam muito bem resultar um coração amargurado, um coração que já ia dizer assim, ó, poxa, para isso aqui que eu estou fazendo a obra? Mas ele aprendeu a confiar, ele aprendeu a permanecer em Deus, porque aquela situação era uma situação passageira, mas os olhos dele não estavam voltados para aquilo que estava acontecendo. Ele se guiava pelo Espírito Santo de Deus, que dizia para ele, Paulo, essa vida aqui é passageira. Paulo confiou em que Jeremias falou em 29:11, que diz assim, ó, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. Quando Paulo está sendo açoitado, ele não está pensando quanta dor isso aqui está me causando. Paulo está dizendo, isso aqui vale a pena porque é por Jesus. Paulo está dizendo assim, isso aqui vale a pena porque eu vou ganhar o céu. Essa é a escola.
Isso é que vai trazer maturidade para o nosso coração. E isso é que vai consolidar em nós o conceito de alegria plena, verdadeira. Não essa alegria hipócrita, não essa alegria só de face, que a gente põe aqui ó, numa selfie. É uma alegria verdadeira, porque em qualquer momento que eu te achar, você vai estar firmado em Deus. Essa é uma alegria profunda, essa alegria é alegria com raiz, alegria essa que nós temos visto aí as pessoas dizendo assim, ó, põe umas fotos lá, escreve, estou não sei o quê, e aí então o que nós temos visto é que qualquer ventinho de tribulação, de circunstância contrária já arranca ele. A alegria que Deus está propondo no fruto do Espírito é uma alegria que tem raízes de decisões tomadas em Deus, de permanecer em Deus. A nossa vida cristã, nós não podemos viver um evangelho triunfalista que vai dizer assim para você: você tem que ser feliz, você nasceu para ser feliz. Porque isso pode nos levar a um pensamento equivocado de que porque Deus nos quer felizes, então nós não passaremos por adversidades. E o problema disso é que isso vai nos causar uma frustração, que provavelmente você vai lembrar de alguém que já não está mais aqui entre nós. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse feliz, mas veio uma adversidade. Nós estamos falando de um cara aqui que foi preso, açoitado. Então esse aqui não é o evangelho? Mas nós estamos falando de um cara aqui que viveu a adversidade. Não vivia um evangelho triunfalista, ele vivia o evangelho verdadeiro. E ele vai falar para nós assim, ó: eu aprendi a estar contente. E aí ele diz assim, ó: em todo lugar e em qualquer circunstância. Oh, glória a Deus. Quando eu falei de Jeremias, é porque isso é que nos dá esperança, é a palavra de Deus. Não adianta você buscar, se você buscar a sua alegria em algo material, quando isso aqui deixar de existir, a sua alegria vai junto com isso aqui, ó. Mas quando você decide confiar nas promessas de Deus, firmar as suas decisões em Deus, aí então ela permanece, essa alegria, porque o Senhor permanece conosco. Não foi Ele que disse assim, ó: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E Ele falou assim: eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Então nós não temos nem como dizer cadê o Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. E sabe por que Deus quer que nós compreendamos o valor da alegria em nossas vidas? Porque se nós não aprendermos a ficarmos contentes, felizes, alegres em Deus hoje, então quando amanhã nós estivermos na abundância, também nós não saberemos. E isso tem fundamento que eu estou falando pelo próprio texto que nós lemos. Paulo poderia muito bem dizer para os filipenses assim: eu aprendi a estar contente, mesmo estando na desgraça. Mas ele faz questão de dizer assim, ó: na abundância também. Porque não era circunstancial. Paulo faz questão de dizer os dois extremos, para dizer assim, ó: não depende desse aqui e nem desse aqui, porque eu estou aqui. Se nós não aprendermos a sermos alegres, permanecermos em Deus alegres, nem, pasmem, nem na abundância. Porque se você coloca a sua alegria em alguma coisa, é como eu disse, o dia que for tirado essa coisa, vai embora. Agora, arranque o Senhor da sua vida. Eu quero ver alguém arrancar o Senhor da sua vida. Nem que queiram. Nem que se levante o inferno inteiro, porque não vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então se tiver isso aqui, se isso aqui for a sua alegria, vai embora. Mas se você estiver firmado em Deus, meu irmão, pode entrar e sair isso aqui, ó, que você permanece alegre,
permanece em Deus, permanece no profundo, permanece na intimidade, permanece confiando, porque você tem esperança, porque você vai conhecendo o seu Deus na sua caminhada, porque as suas decisões já não são mais aquelas decisões quando você tomava leitinho, agora você toma alimento espiritual, robusto. E aí a circunstância tá chegando lá, batendo na porta da sua casa, está falando assim, ó, prazer circunstância, e aí? Não é que a gente não tenha que lidar com isso, mas é como lidar com isso. A alegria do ponto de vista de Deus é igual à fé. Não depende do que nós sentimos, mas trata-se de uma ação, uma atitude que Deus quer imprimir em nosso coração e em nosso espírito. É como uma fé. É uma decisão que nós temos que tomar. São decisões. Para pensar no seu dia. Só o de hoje. Foi tudo uma maravilha? Tem uma bem simples. Você foi almoçar e não era o que você esperava lá. Mas aí você vai sempre naquele lugar e só aquele lugar aceita receber no crédito. Mas isso roubou a sua alegria? Só rouba a sua alegria, a sua expectativa, se estiver nisso. Põe uma coisa na cabeça. E eu vou pôr também. Que eu preciso. Eu estou aprendendo a ficar contente. A expectativa que não se frustra. Expectativa em Deus. Anota essa aí, Paula. Jamais a expectativa lançada em Deus vai te frustrar. Porque os caminhos dele são, porque os pensamentos dele a nosso respeito são, jamais. Ainda que você olhe e diga assim, ó, mas não era isso aqui que eu esperava. Deus está dizendo assim, mas é o que eu tenho melhor para você, porque eu já estou vendo ali na frente. E quantas vezes você teve que reconhecer que o melhor é que Deus não fizesse mesmo a sua vontade, porque senão ia dar tudo errado. Porque daí quando você chegou no lugar que ele já estava, aí você falou a verdade. Melhor mesmo. Deus, continua fazendo a tua vontade que é melhor. Então é como a fé, é uma decisão, são as mini decisões que nós tomamos todo o tempo, que vai levando nós a uma maturidade com Deus. É uma coisa que o Hermínio falou uma vez, assim, ele falou, os céus, o céu não responde pergunta, o céu responde resposta. Quando nós damos uma resposta aqui, aí o céu responde. Quando nós ficamos que nem meninos, mas por que, Senhor? De birra. Mas quando o céu me olha diante de uma adversidade, dizendo assim, ó, esse negócio aqui está me apavorando, mas eu decido confiar no Senhor, porque o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que isso aqui, então eu vou confiar, eu vou continuar andando, eu não vou marchar para trás, eu não vou olhar para trás, eu vou continuar olhando para frente, porque o que está me guiando é o Espírito Santo de Deus, então eu vou continuar caminhando, porque a minha esperança e a minha expectativa está toda lançada sobre Deus. Quando o céu vê isso, então ele responde a sua pergunta, e ele é como Isaías que diz assim, ó, Deus dos céus pergunta assim, a quem que eu enviarei? É os céus fazendo pergunta para nós, e nós dando resposta aqui embaixo na palavra. Isaías diz assim, ó, eis-me aqui, eu sou a resposta. É Deus perguntando para você, e aí, como é que você vai lidar com essa situação aí? E você diz, Deus, pela tua palavra. Pode contar comigo, que eu vou com a tua palavra. Eu não estou vendo um palmo na frente do meu nariz, mas eu vou na tua palavra. O meu casamento está uma tristeza, mas eu vou continuar dentro desse negócio aqui, porque eu creio que o Senhor tem um mistério.
A minha família está desestruturada, mas eu não vou entrar na caverna. Eu vou continuar crendo que o Senhor está aqui no meio dessa casa. Essa é a minha decisão, essa é a minha resposta para o céu. Não é dizendo, mas por quê? Por que está assim? Por que está assado? Aí Deus está falando assim, não quero perguntas, quero respostas. Responde para mim que você confia em mim nessa palavra aqui. Responde para mim, para ver o que é que eu vou fazer na sua vida. Para ver o que é, se eu não vou transbordar do meu espírito na sua vida. Se você tão somente confiar em mim. Responde para mim. Responde para mim, para de fazer pergunta para o céu. Começa a responder para o céu. Deus, onde eu estou andando? Eu estou andando por essa palavra, porque é ela que está me guiando, ela que é a bússola para mim, ela está apontando, e eu vou andando segundo ela, vou cumprindo a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus é uma vontade que nós não entendemos, e ainda assim eu resolvo permanecer nela. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Jesus está falando disso, da gente viver o que essa palavra quer que nós vivamos. O problema é que o que nós queremos é viver da nossa maneira, e ao baile, ao vento das circunstâncias. Quando nós vivemos dessa maneira, então o vento vai nos levar onde Ele quiser. Quando nós vivemos a maneira de Deus, então quem nos leva é o próprio Deus. Isso tem que entrar no nosso coração, para a gente parar de viver como um menino, para a gente parar com essa birra de às vezes não querer vir no culto. Por quê? Porque lá em casa aconteceu um negócio, eu estou #chateado contigo, Deus. De permanecer em Deus, então você tem prazer na presença de Deus. Se tem um lugar que você tem que estar quando está tudo errado, na adversidade, no escuro, é na presença dEle, meu irmão. Não é longe da presença dEle, é na presença dEle. Só alcançará um nível de vida abundante prometida por Jesus aqueles que aprenderam o segredo de encontrar o seu lugar de alegria e contentamento em Deus. Se nós persistirmos para olhar para essas circunstâncias, elas vão nos levar a lugares terríveis. Eu estou dizendo para vocês que eu passei uma semana, foi quarta-feira, quando que eu entrei no eixo mesmo? Quarta-feira. Irmãos, eu estava de domingo para cá, eu vou ser bem mais sincero. A impressão que eu tinha é que tinha se retirado o Espírito Santo de mim. Sabe aquela sensação estranha assim de, cara, eu não acredito em nada, eu não tenho vontade de nada, o que eu estou fazendo aqui, quem é que me colocou aqui? Aí misturado com esse físico, desse jeito estranho, sabe, aí a Josi com toda a paciência de Jó, do meu lado ali assim, sabe, cara, eu louvo a Deus pela vida da Josi. Quero que fique registrado isso. Porque, cara, eu no lugar dela eu já tinha chutado. Falei assim, escuta. Quantas vezes, inclusive, ela teve alguns momentos e eu fui bem mais rude. E ela não, ela ali do meu lado. Vamos, time. Vamos, time. Então, eu fiquei estranho. Estava vivendo assim, sabe, no mundo da lua. Um negócio bem estranho, bem esquisito. Eu não estava nem me entendendo. Eu não cheguei ao nível de dizer assim, eu vou tirar a minha vida. Mas sabe, eu estava vivendo como um moribundo mesmo. Eu fiquei, cara, e aí? O que está acontecendo? Aí numa conversa de almoço, um almoço bom, graças a Deus, eu tive conversando com a Josi, e aí Deus falando. Aí a Josi falou, mas por que você não pede perdão por essa situação aqui? Cara, eu falei, é mesmo, né? Eu deixei ela na procuradoria e eu fui no carro, falei, Deus, quero pedir perdão porque eu pequei contra o Senhor. É uma situação de trabalho lá. Quero pedir perdão porque eu pequei contra o Senhor. Eu agi com arrogância, por isso que eu estou estranho desse jeito aqui.
Mas, cara, é como tirasse com a mão. E aí, por causa do meu exemplo, eu vou dizer, é como se ele devolvesse então o Espírito Santo. Então tá bom, pega de volta. Aí as coisas começaram a se alinhar e a fazer sentido. E aí eu voltei a me alegrar em Deus, voltei àquela vida de plenitude, de confiança, sabe? Então, quando a gente dá lugar para essas coisas governarem a nossa vida, é muito tênue essa linha, e daqui a pouco você já está num lugar de pecado e nem percebe por que essa vida está dessa maneira. E o que Deus está nos oferecendo aqui é a compreensão da verdadeira alegria, da alegria plena nele, porque aí você vai viver uma vida constante de crescimento na presença dele, firme, enraizado. É verdade que quando nós estamos em sofrimento, nós passamos por momentos de perda e dor, o que acontece com o nosso coração? É natural, ele se entristece. Ou aqui alguém é Jaspion? Alguém sabe o que é Jaspion? A geração não sei o que lá sabe, né? O que acontece com a gente quando nós temos uma perda? É natural, a gente se entristece. É por isso que o evangelho triunfalista é perigoso demais. Porque ele vai dizer para você que você não pode nem se entristecer, não tem como, meu irmão. Senão você vai viver uma hipocrisia. Agora, a grande sacada é que ela se entristece, mas como que a gente se livra dessa tristeza? É quando nós decidimos não permanecer nela. Ela pode fazer parte de um momento da nossa vida, mas aí como que a gente tira essas vestes de tristeza? Quando a gente decide em Deus não permanecer nessa tristeza. Aí essas vestes, aí nós não vamos cedendo. É quando a gente diz para essa circunstância assim, ó, olha, isso realmente me abateu, mas não é o que governa a minha vida. Eu vou sair desse lugar, porque eu estou aprendendo a me contentar em Deus. E falando numa situação terrível, caramba, uma situação terrível, um pastor em Goiás, muito querido por todos lá na cidade, faleceu semana passada, num acidente terrível, ele estava indo para a cidade dele, e um caminhão veio de lá, e ultrapassando e bateu de frente, ele não teve nenhuma chance. Isso foi numa segunda-feira, semana passada. No sábado era Santa Ceia e ele deixou uma família, uma esposa e 2 filhos. No sábado de Santa Ceia, essa esposa pede uma oportunidade para louvar a Deus. Ela perdeu o marido na segunda-feira. No sábado, ela estava com uma oportunidade para louvar a Deus, porque ela dizia assim, ó, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o Senhor. Ela falou assim no microfone, porque eu já o amava, e eu vou continuar te amando, Jesus. Quando nós compreendemos e temos o fruto da alegria, então esse é o sinal de maturidade. É quando nós nos deparamos com as circunstâncias adversas da nossa vida, então nós permanecemos. Isso é sinal de maturidade. É essa alegria que Deus está tratando conosco aqui. Não é a alegria de aparência, é a alegria sincera, profunda, verdadeira. Aquela que está firmada em Deus e não olhando as circunstâncias. E eu vou ter que pular um monte de coisa aqui. Na declaração de Paulo, quando ele fala assim, aprendi a viver contente, a palavra contente é de origem grega, ela significa autonomia, domínio. Paulo está falando assim, ó, eu aprendi a ter domínio sobre as circunstâncias. É isso que Deus está requerendo de nós. Meu irmão, você quer de verdade ser alegre? Então tenha domínio sobre as circunstâncias, sobre as suas decisões, sobre a sua alma. É isso que Paulo está falando.
Ele fala, em outras palavras, diz assim, ó, eu governo a minha vida junto com Deus. Ninguém, nenhuma circunstância, nem governo romano, tampouco as pessoas definirão o meu destino. Eu tenho autonomia, não sou guiado por circunstância. Quando nós aprendemos esse segredo, nós não ficamos à mercê das pessoas e nem das circunstâncias. Não existe um evangelho mágico, existe um evangelho onde nós ficamos esperando que Deus faça tudo por nós. E nós ficamos só, como se nós nunca fôssemos passar por momentos difíceis. A verdade é que Deus dará graça a você, porque Ele diz, quando você passar pelo fogo, Ele está prometendo fazer o quê? Dar graça, passar junto com você. Ele não está dizendo que não vai chegar adversidade lá na sua casa, nem lá na sua vida. Ele está dizendo assim, ó, eu vou passar com você. Como eu falei, a dor é inevitável, contudo o sofrimento é opcional. A dor faz parte da nossa vida, porém viver amargurado e sofrendo é uma opção. Viver amargurado, deprimido é uma opção. A tristeza, a adversidade, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como você achar que você vai viver sem adversidade. A grande sacada aqui é que ela é uma opção. Você permanecer nesse lugar é uma opção sua. Mas também é uma opção e uma decisão você se firmar em Deus e se alegrar nele, independentemente do que acontece. Quando Paulo afirmou ter aprendido o segredo de viver contente, não significa que ele estava rindo e alegre no sentido normal o tempo todo, mas significa algo mais profundo. Não tem a ver com esse negócio de ficar sabe, esse negócio de fachada. Não é dessa alegria que nós estamos falando. A alegria é de que pode estar tudo embaraçado aí dentro, mas você continua com uma decisão firme, confiando em Deus. Deus está desse jeito mesmo, mas é no Senhor que eu vou permanecer, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar no Senhor e as minhas decisões são firmadas na Tua Palavra, nas Tuas promessas. É isso que eu decidi para a minha vida. Esse é o nosso alvo. Paulo aprendeu a não ser guiado pelas correntes da vida, pelo que estava acontecendo ao seu redor. Ele aprendeu a viver olhando e crendo nas promessas de Deus. Cara, esse cara, para escrever de dentro de uma prisão que ele escreveu, aprendi a ser contente. Como que alguém escreve algo com tanta propriedade? Como que alguém vai dizer? Por isso que eu estou até me esforçando aqui na questão de ser humilde com você, para dizer assim, ó, olha, não fui eu que escrevi essa carta, aprendi. A minha carta diz assim, ó, estou aprendendo a ser contente em Deus. Toda vez que aparece uma situação na minha vida em que eu tenho que decidir, eu decido, então eu resolvo decidir por Deus. E isso vai me ensinando a ser alegre nele. Porque a cada passo que eu dou, então eu vou sendo firmado nele. E eu vou andando nesse processo de maturação, no processo que nós vamos andando, no lugar onde Deus tem mais intimidade para nós. Como nós queremos ter mais intimidade com Deus se nós não decidimos permanecer nele? Gostaria de te convidar a ficar de pé.